Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre vou numerando aqui e eu anoto para não me perder, porque é muita entrevista, muita informação. São mais de 4 anos lá, 224 edições já. E os convidados de hoje, pelos próprios uniformes, é claro, são conhecidos. E eu sempre falo, SAMU, bombeiros, nossas forças policiais têm um trabalho que realmente dignifica o profissional. São verdadeiros heróis do dia a dia, situações que a gente está vendo em relação a tantas tragédias que acontecem nesse período de chuvas, e que se não fosse essas pessoas no dia a dia, puxa vida, quem faria esse serviço com tanta excelência? Então, eu não vou nem perder tempo, já vou apresentar nossos convidados, já estiveram aqui outra vez, e foram entrevistados pelo Joseval. É claro que eu não sou cavaleiro, vou começar apresentando a Ibiane Bento Moreira de Lima. Ela é coordenadora do SAMU Regional Anápolis, região Pirineus. Seja bem-vindo mais uma vez, Ibiane. Eu agradeço muito a oportunidade, de estar aqui falando um pouco dessa instituição, que é uma instituição nobre e que tem uma função muito importante dentro da região. Agradeço muito essa oportunidade, esse carinho que vocês têm conosco em dar essa oportunidade para a gente levar a informação para a população. Certo. Nosso outro convidado é o Alex Costa Silva. Ele é médico, diretor do SAMU, também regional Anápolis, região Pirineus. Alex, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui de novo. Obrigado pela oportunidade, é a segunda vez que a gente vem junto e sempre é uma honra representar o SAMU e expressar tudo que o SAMU significa. Pois é, isso é muito importante. A gente sabe do dia a dia como é corrido, né? Puxa vida, reservar um tempo para vir falar, mas acho que são assim, informações relevantes do dia a dia que a gente tem que trazer para a população, sem dúvida nenhuma. Muita gente, todo mundo conhece, fala SAMU, todo mundo conhece, mas muita gente, de repente, não sabe qual a finalidade do SAMU. Para que existe o SAMU, afinal de contas? O dia a dia do SAMU, como que funciona? SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, um programa que foi criado pelo governo federal e instituído e implantado em todos os municípios, em grandes centros. Então, tem uma função importantíssima em relação ao atendimento de urgência e emergência. Então, aquela pessoa que se encontra em uma urgência e emergência. O que seria isso? Uma urgência, que é uma situação que pode ser clínica ou traumática, de agravo à saúde, que naquele momento ele não tem um risco iminente de morte, mas ele pode chegar a ele tem necessidade de um tratamento na unidade hospitalar, e primeiro ele vai ser atendido pelo serviço pré-hospitalar, que é o SAMU, e encaminhado para uma referência hospitalar. Ou uma emergência, que é uma situação de o paciente se encontra num agravo à saúde de risco iminente de morte, que vai ser também atendido pelo SAMU e encaminhado à unidade hospitalar. A principal função do SAMU, é essa, o atendimento pré-hospitalar. E como missão, a grande missão do SAMU é atender o maior número de pessoas em menor tempo possível. Então, nós trabalhamos sempre com esse termo que se chama tempo-resposta. Menor tempo, maior número de pessoas, E temos aí um serviço bem estruturado dentro e de acordo com as normas e diretrizes do Ministério da Saúde. Bom, quando eu apresentei vocês, a gente falou aqui de região, o regional e região Pirineus. Então, o SAMU Anápolis atende não só a nossa região aqui, que já é muito grande, Anápolis. Eu sempre costumo lembrar, muitas vezes as pessoas esquecem que a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil. Anápolis é um dos 70 maiores. Então, é uma região grande, de fato. Mas, além de Anápolis, vocês abrangem cidades vizinhas, digamos assim? Sim, o SAMU ele é regionalizado e Anápolis é a central dentro da região Pirineus. Dentro do estado de Goiás foi feito um mapeamento, então tem uma quantidade de municípios para cada região. Anápolis, especificamente, está dentro da região Pirineus, onde são 10 municípios que compõem. Nós temos Alexânia, que é um município atendido por Anápolis, regulado por Anápolis. Alexânia hoje, que tem uma base descentralizada, que através de projetos desenvolvidos pela Central Anápolis, hoje lá tem uma base descentralizada com uma unidade de suporte básico e uma unidade de suporte avançado, que depois nós vamos explicar como é que funciona isso. Abadiânia, que hoje tem uma base descentralizada também, com unidade de suporte básico. Aí vem Gameleira, que ainda não tem. Goianápolis, que está na iminência de tem um projeto em andamento. Teresópolis também com projeto em andamento. Anápolis, que é a central. Campo Limpo, que ainda não tem.
Pirinópolis, que tem 2 unidades de suporte básico, já tem uma base descentralizada. Corumbá, que também, através de projetos desenvolvidos pela Central, hoje é uma base descentralizada com unidade de suporte básico e uma avançada. E a 10ª, que é Cocalzinho, que também tem uma base descentralizada com uma unidade básica e mais um projeto em andamento. Então, ao todo, são 10 municípios dentro da área de abrangência da Central Anápolis. Em termos de números, então, a gente pode colocar cerca de 500 mil de pessoas, mais ou menos, que estão aí, se a gente colocar Anápolis na casa de quase 400, for juntar esses outros municípios, praticamente 500 mil de pessoas sob os olhares, né, sob a vigilância de vocês. É muita gente. Assim, até um dado importante, o ano passado, né, referente ao ano de 2021, foram feitos mais de 22 mil atendimentos pelo SAMU. Mais de 22 mil. Quando a gente viu esse número, né, a gente até ficou, assim, bem assustada, e a gente se lembrou lá da noção do dia a dia, né? E também do ápice da pandemia, né? E nesse momento do ápice da pandemia, até o município de Anápolis, com muita responsabilidade, colocou até uma unidade a mais para funcionar, né? Uma unidade, tudo com recurso municipal, né? Uma RT que foi colocada na função de atendimento à Covid. Então, assim, foi um número muito grande. Isso porque a gente atende uma região. Até um dado importante. Na implantação do SAMU, como que é feito o cálculo? Mas por que tem a quantidade X de ambulância? É o prefeito? Justifica isso. É o prefeito que determina? Não, gente, não é o prefeito, não é o governador. Então, nesse momento da implantação do SAMU, isso tudo é feito muito tecnicamente através das portarias do Ministério. Então, para a implantação, eles calculam o número de habitantes. A cada 100 mil habitantes, uma unidade básica. A cada 400 mil habitantes, uma unidade avançada. Nós temos 2 em Anápolis, né? Hoje, porque a gente atende a região. A nossa unidade avançada, ela não é responsável só por Anápolis. Ela é responsável para toda a região, né? Então, por isso, é necessário existir, depois o Dr. Alex vai falar bastante sobre isso, é necessário existir a central com o médico regulador para que ele possa fazer a estratificação de risco e utilizar o recurso da melhor forma possível. Encaminhar sempre o melhor recurso disponível para o atendimento. Então, Anápolis tem essa grande responsabilidade. E nós também abraçamos os municípios, né? Então, o nosso objetivo hoje é 100% de cobertura com todos os municípios com base descentralizada, e nós estamos trabalhando em cima disso, porque no início eu falei para vocês, qual que é a grande missão do SAMU? Atender o maior número de pessoas no menor tempo possível. E é claro, dentro disso tudo existe a logística. E imagina, é claro, um trabalho de fiscalização muito grande. Como que funciona essa fiscalização em relação ao trabalho de vocês? O SAMU ele é um dos programas do governo assim, que tem a maior fiscalização, porque a fiscalização não ocorre só em uso do recurso, né? Porque o SAMU ele é financiado, é o financiamento tripartite, mas existe a fiscalização do Ministério da Saúde, né? Sobre não só pela parte do recurso, mas também pela parte técnica, né? Como que está sendo o trabalho do SAMU, tudo isso através de dados estatísticos e de relatórios que nós encaminhamos a cada 6 meses. Nós somos qualificados pelo Ministério e a fiscalização em cima disso, o que significa ser qualificado? Estar dentro das normas de diretriz. E a fiscalização sobre essa qualificação é feita diretamente pelo Ministério. Então, a cada 6 meses nós encaminhamos relatórios e a cada 2 anos a gente tem que postar uma nova proposta para análise do Ministério. E é claro, além também da vigilância sanitária, né, nós temos a fiscalização da vigilância sanitária, temos a fiscalização do órgão público normal, que é a questão do Tribunal de Contas em relação à aplicação dos recursos, e tudo isso é muito bem acompanhado, tanto pela coordenação, tanto com a responsabilidade de gestão do município, né? Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde, que é o CNPJ responsável pelo SAMU, é quem responde por todos esses critérios da parte de financiamento. A parte técnica, diretamente, é a coordenação. Então, a fiscalização do SAMU ela é assídua, né? E a gente até faz questão que seja, porque eu acho que a fiscalização ela venha para nos ajudar a fortalecer e melhorar o serviço. Eu, particularmente, gosto muito de receber o fiscal da Vigilância Sanitária. Seja bem-vindo. Ele me ajuda muito, eu sempre falo para eles. Existem coisas que precisam ser melhoradas sempre. Às vezes no dia a dia passa até imperceptível, porque a correria é tão grande. Sim, né? São muitas questões técnicas e direcionadas, que às vezes é da área de atuação de outro profissional, que um olhar diferenciado, né, um olhar do fiscal sanitário,
em cima do serviço e a orientação que ele dá, porque eu não entendo a fiscalização só como punição. Às vezes, a gente até pede que os fiscais vão até para poder nos orientar, para que a gente possa... Didática mesmo, né? Didática. Então, eu acho isso muito importante. Então, a questão da fiscalização, a gente faz até questão e até, às vezes, convida a título de orientação, né? E nós tivemos uma fiscalização no SAMU da Controladoria Geral da União, né, um fiscal que esteve conosco lá, ficou 30 dias. Foi o momento de maior aprendizado que eu tive como coordenadora no SAMU. E foi muito positivo, né, que ele fez várias pontuações positivas, de que a gente realmente estava no caminho certo, e foi determinante as orientações para que a gente se qualificasse junto ao Ministério. Hoje o SAMU Anápolis, dentro dos processos administrativos, é um SAMU referência no Ministério da Saúde, num contexto até nacional. Coisa bacana. A gente está dividindo a entrevista aqui em perguntas para a Eliane, mas só que, e também para o Alex, eu vou até colocar o Alex na conversa, antes da gente partir para esse aspecto médico, mas até em relação à própria profissão, o que leva alguém a exercer a medicina, o trabalho médico no SAMU? Como foi o seu caso, Alex? O que te levou a um chamamento? Eu acredito que é um chamamento também, em relação a isso. Acredito também. Bom, o SAMU era um sonho, né? Entendeu? Eu comecei a trabalhar no SAMU na época como estagiário antes de formar, né? O SAMU Goiânia, na época, me permitiu essa oportunidade. Eu fiquei no SAMU Goiânia em todo o ano final do ano de 2012, durante o final do ano de 2011, 2012 todo, né? Tendo uma experiência com um professor que era chefe da clínica médica e era plantonista no SAMU, Dr. Gleidson, lá em Goiânia, e aí foi sim, um professor que me ensinou muito daquilo ali. E eu achava que o SAMU, na verdade, era o momento ideal onde que você poderia realmente fazer diferença na vida das pessoas. Porque era o primeiro contato, era o primeiro atendimento. Porque antes do SAMU, o que você tinha, né? Não sei se você já chegou até essa experiência, mas eu tive. A gente tinha um único hospital geral em Goiânia, que era o Hugo, né, um hospital de emergência, e aí você tinha na porta do Hugo o pessoal do SEAT, que já existia, né, você tinha carros de terceiros, carros da própria população, em que uma pessoa tomava um tiro, tomava uma facada, tinha um acidente grave de carro. A pessoa não vai procurar estacionamento. A pessoa enfiava o cara dentro do carro e chegava ali no antigo que a gente chamava no Hugo de R1. E aí era aquela situação, então a gente tinha inúmeros casos de pessoas que ficavam tetraplégicas por mau conduta, pessoas que acabavam morrendo nessa forma de transportar errado. E eu via que o SAMU, na verdade, era uma atuação em que você poderia levar um atendimento qualificado, com equipe diferenciada, dentro de protocolo internacional, porque nós, geralmente, os nossos médicos são treinados dentro do ATLS, que é o atendimento Trauma Life Support, né, o ACLS, que é o atendimento em cardiologia. E aí, o que aconteceu? Quer dizer, promover um melhor atendimento possível, levando até o doente, muitas vezes, até na casa dele. Eu costumo falar para os meus alunos, eu sou professor da medicina da PUC, em Goiânia, que o Sistema Único de Saúde, se tem um local onde ele funciona na íntegra, é no SAMU. Eu acho que nenhuma outra estrutura, nem UPA, nem CAIS, nem CAPS, nem hospitais, o Sistema Único de Saúde tem uma representatividade da lei como no SAMU. É único dentro da portaria do SAMU e dentro da atuação que o SAMU faz. Literalmente leva mais para quem precisa mais. Eu diria até, doutor Alex, em relação a chegar num ambiente que está totalmente descontrolado, que é um ambiente de acidente, e tentar controlar aquela situação. Porque a medicina, é claro, situações difíceis, complicadas, mas dentro do ambiente médico, a sala de cirurgia, torna-se, não é que seja mais fácil, mas está sob controle. Agora, chegar num ambiente de caos, de gente caída, de gente tentando atender, controlar aquilo tudo, ter a paciência, ter expertise, realmente é elogiável. E eu falo isso porque teve uma experiência umas 3 semanas atrás na porta da minha casa. Eu estava lá assistindo TV, de repente eu escutei um barulho imenso lá na porta. Eu pensei, acidente, e de ter feito, por conta da briga estúpida de trânsito, a gente vê muito isso,
O motorista achou por bem, porque o motoqueiro havia fechado ele, isso depois do relato desse motociclista, de bater nele e jogar ele em cima do carro. Na porta, aí bateu, esse motociclista bateu no carro do meu vizinho, estava na porta de casa, foi arremessado e caiu na calçada do outro lado. E a paciência, a frieza, mas frieza que eu falo no bom sentido, das pessoas que chegam e tentam controlar aquele ambiente, até acalmar as pessoas, que querem ir atrás do cara que bateu, e às vezes está preocupado mais com o dano material do que com a pessoa que está ali, é elogiado. Realmente eu fico assim, admirado a rapidez e a precisão de vocês. Parabéns, realmente E quando a gente tem isso bem próximo, a gente vê o quanto é importante, o quanto é fundamental para salvar a vida das pessoas. Voltando aqui para o aspecto técnico e administrativo. Muita gente imagina, claro, tem todos esses recursos, você tem ambulâncias, tem helicóptero, tem ambulância também, tem motolância também, mas como que se mantém tudo isso no dia a dia? Porque, é claro, evidentemente não fica barato, você tem salário, você tem todo o corpo técnico que trabalha ali. Sim, eu costumo dizer assim, o SAMU, para o município, ele realmente é um serviço bastante oneroso, né, para o município. Assim, digamos até teoricamente, né, mas na prática... Na prática, aí costumo dizer, quando a gente fala em número, né, a gente pensa o número 1. Em número, parece ser pequeno, mas em proporção ele é muito grande, né? Quando eu falo que a gente atende aí toda uma região, é o número 1, mas se a gente atende, consegue salvar realmente a vida de alguém, fazer a diferença. Como né? mensurar esse valor? Não tem como, né? Então, mas realmente não é fácil, né? Eu coloco isso porque a maioria das pessoas pensam que o SAMU tem muitos recursos. Alguma ONG patrocina tudo? Não, né? Então, nós temos o Ministério da Saúde, ele tem 2 linhas de financiamentos para o programa SAMU, né? Que é o primeiro, que é o de investimento, que é feito na implantação e na renovação de frota, porque as ambulâncias, elas são doadas pelo Ministério da Saúde, elas podem ser adquiridas também, às vezes, por emendas parlamentares, né? Então, tem esse financiamento de investimento. E de custeio, que ele é tripartite. Esse custeio, ele vem do governo federal, do governo estadual e tem a participação do município. Teoricamente, seria 50% federal, 25% estado e 25% município. Porém, na prática, só para que vocês tenham uma ideia, o recurso, o município ele entra com uma contrapartida, ele precisa entrar com uma contrapartida muito maior que isso, que nós temos em torno aí de 400, eu não vou saber precisar exatamente. Eu sei, assim, eu poderia ter trago anotado, mas infelizmente eu não trouxe. Mas é 400 e alguns centavos, né? Sim. E alguns reais. E a nossa despesa, ela chega perto de 1 milhão. Então, esse recurso que eu estou falando, que é em torno de 400, esse vem junto o federal e o estadual, a contrapartida estadual. Então, assim, o município ele tem uma responsabilidade muito grande, né, que fica na mão do município de pôr o serviço para funcionar. Anápolis, nós temos um diferencial, né, que o serviço do SAMU, ele sempre, assim, ele se manteve funcionante e com bastante eficácia durante todo esse tempo, mas isso por causa também da responsabilidade gestora do município. Porque não basta... Ou seja, qual participação? Isso, eu falo, nós somos uma grande engrenagem que todos têm que estar alinhados, porque o trabalho de outro depende, né, de várias circunstâncias. Para que uma ambulância saia para atender uma ocorrência, são necessários vários processos administrativos, né, movimentados, de licitação, de aquisição, de contratação de prestadores de serviço. Como nós temos, é um serviço muito complexo que necessita de tecnologia, de inovação o tempo todo. Então, hoje o SAMU ele é financiado pelo governo federal e também pelo estado e tem essa participação do município que acaba ficando um peso bem maior para o município, mas que o município tem honrado e tem, assim, correspondido bem e tem mantido o serviço funcionando. Nós temos vários projetos em andamento de investimento do próprio município. E eu acho que a cada vida salva, isso aí não tem preço. É imensurável. É imensurável. E até em relação a parcerias, que muitas vezes a pessoa, meu Deus, eu vou ligar para o SAMU, ligo para o bombeiro, polícia militar, como que funciona essa interlocução do dia a dia entre entes que são tão importantes e que acredito atuando em conjunto, é claro, vão trazer um melhor serviço. Ela de fato existe, essa integração, essa comunicação entre vocês? Existe, né? Nós temos um convênio já estabelecido desde a implantação do SAMU com o Bombeiro Militar,
que são profissionais que trabalham diretamente conosco na base do SAMU, né? Hoje tem um convênio que os bombeiros, eles prestam serviço em horário de folga, de maneira remunerada, mas voluntária dos bombeiros em relação à assistência lá do SAMU. Hoje nós Vocês temos... são até próximos, né? Bem próximo. Vizinhos. Inclusive, nós temos hoje lá na nossa central uma comunicação direta, né? Que tem um sistema de rádio que é uma comunicação direta da central do SAMU com a central do bombeiro. E é uma peculiaridade nossa aqui em Anápolis, né? Sempre o bombeiro e SAMU em Anápolis, nós sempre tivemos essa parceria, diferente de outros lugares, né? Que existe uma rivalidade. Infelizmente, não dá para entender, né? É até difícil falar sobre isso, que é difícil entender porque tem uma rivalidade, que é um serviço que, unindo forças, a gente consegue fazer muito mais pelo paciente. Existe essa parceria com o bombeiro, que é um convênio estabelecido, e eles prestam serviço para a gente, tanto como telefonista, são eles os primeiros a falar com a população, como radiooperador, pessoal que trabalha na condução das ambulâncias, são todos do Corpo de Bombeiro Militar, pessoas formadas e capacitadas para isso, e também na ambulância sanitária, que é um serviço complementar que a gente trouxe para tirar uma demanda da central do SAMU que não é urgência e emergência, e também na asepsia das ambulâncias. Os bombeiros, eles passam por treinamentos lá conosco para poder fazer, principalmente por causa dessa situação de pandemia. Além também do nosso gestor de frota, uma pessoa que me auxilia lá na parte da gestão de frota, o comandante hoje, o atual comandante Altieri, né, que é um grande parceiro lá que está sempre nos auxiliando. Então, é uma junção de forças em benefício da população. E eu também não posso deixar de falar da Polícia Militar, né, que a gente não tem um convênio com eles, mas são nossos parceiros, que em diversas situações há essa necessidade de acionamento da Polícia Militar para garantir a segurança do local, para garantir a segurança da equipe. E dentro do convênio do bombeiro, né, até me esqueci de falar, também existe o convênio do aeromédico. O aeromédico que era um sonho para nós, principalmente o Dr. Alex, né? Quando ele entrou, foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou em cima disso. E hoje a gente tem também esse apoio, que a aeronave é uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar, que é mantida pelo Estado e que os municípios, Anápolis, Aparecida e Goiânia, tripulam com profissionais. Então, hoje tem médicos e enfermeiros do SAMU que atuam no aeromédico e que assistem toda a região. Olha, e a agilidade que isso traz. Eu lembro da polêmica que causou na época, lá atrás, mas, enfim. E quem trabalha no SAMU, afinal de contas, como ele é classificado? Ele é funcionário público? E de que forma uma pessoa pode entrar para o SAMU, digamos assim, ou trabalhar no SAMU? A gente, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a recomendação do Ministério é que os profissionais do SAMU sejam servidores efetivos. São profissionais de carreira, né? Profissionais que vão ter uma continuidade no serviço. A maioria dos profissionais do SAMU hoje são servidores efetivos. Devido a essa situação de pandemia, houve a necessidade do município de fazer aí um processo seletivo na época para atuação. Então, temos também alguns credenciados e alguns cooperados que vieram para fortalecer, para a gente poder ter essa condição de continuidade do serviço. Mas a orientação, né, e a maioria dos profissionais que hoje estão no SAMU são servidores efetivos. E a forma de ingresso seria através do concurso público. Bom, a gente está falando de profissionais, vamos falar um pouquinho com o doutor Alex aqui, em relação à equipe do SAMU. Aquela da linha de frente que a gente está ali, chega aquele pessoal todo, né? Quantos profissionais compõem, ou quais profissionais compõem essa equipe do SAMU? Tem que ir para a unidade para a rua. O que seria o básico ali do atendimento? Tem dois tipos de viatura, né? A gente tem também aqui em Anápolis a motolância. A motolância é tripulada por um enfermeiro treinado, qualificado, e que geralmente também é bombeiro, né? A gente tem a USB, que é a unidade básica, né, de atendimento. Essa unidade ela é tripulada pelo condutor e por uma técnica de enfermagem, né, que tem qualificação, treinamento nessa situação nossa de atendimento. E tem a USA, né, que é a unidade avançada, que é tripulada por um médico, por um enfermeiro e por um condutor. E aí, o que acontece? De acordo com a natureza da nossa operação, de acordo com a natureza do que o médico que está na central de regulação evidencia o caso, ele vai indicar qual veículo, qual viatura é mais correta. E aí, a gente ainda tem, em parceria com o Corpo de Bombeiro Militar, na pessoa do comandante, coronel Igor, né,
uma parceria atualmente em que a gente geralmente tripula tanto o avião do bombeiro, que é composto por 2 pilotos, um enfermeiro e um médico, né? Ou o helicóptero, que também é composto por 2 pilotos, um enfermeiro, um médico, e ainda temos um personagem no helicóptero para ajudar nos pousos e decolagem, chamado tripulante operacional, que nos ajuda também. E aí o paciente, é claro, né, nessas aeronaves. Ontem mesmo, devido a desse comando, devido a essa parceria com esse comando, nós tivemos o resgate de um gravíssimo acidente que aconteceu em Anápolis, que foi uma parceria do EANA, né, que recebeu um queimado de alto risco, de alto grau, de alta porcentagem de corpo queimado, e aí o EANA recebe, estabiliza o paciente, mas o fluxo é o GOL em Goiânia. Então imagina, né, a usa da nossa, por volta de 5h45 da tarde, para pegar esse paciente no EANA, chegar em Goiânia, atravessar Goiânia todinha no trânsito, no horário de pico, 5h45 da tarde, você já chegaria em Goiânia umas 6h30. Pensa ali o trânsito da Perimetral Norte. Demora mais tempo dentro de Goiânia do que na estrada, né? Sim, com certeza. Então, assim, pensa no transporte desse grande queimado do EANA até o GOL, passando pela Perimetral Norte, 6h30 da tarde. E aí nós acionamos o aéreo, devido ao helicóptero, ele funciona durante o dia, porque em algumas situações há um maior risco de funcionamento noturno, onde não se tem luz para pousar o helicóptero. E aí o que aconteceu? Mesmo às 5h45 da tarde, quer dizer, quase encerrando o período de voo do helicóptero, e mesmo ontem, num tempo chuvoso que estava, o helicóptero decolou de Goiânia, veio no EANA, pegou esse grande queimado e levou para o GOL. Quer dizer, da hora que ele decola no EANA até a hora que ele chega no GOL é menos de 20 minutos, em torno de 20 minutos. Então, assim, a qualidade de atendimento para esse paciente, o nível de recurso usado, pensa para abastecer, o valor de abastecimento dessa aeronave, o valor do salário de cada profissional envolvido ali, então que foi utilizado, né, de uma forma a chegar no Hospital Geral daqui, no Hospital de Emergência, que é o EANA, e ter esse suporte através do SAMU nosso, levando com essa parceria esse paciente em segurança e com menor tempo e com melhor ganho para o paciente, porque o deslocamento aéreo é muito menos danoso do que o deslocamento terrestre, nesse caso específico, e resgatando. Então, assim, é um serviço sem precedente. Sem precedente, eu diria, que a gente está falando de custo aqui, né? Barato. Sim. Barato. Eu diria que é barato. Quanto custa a vida, né? Exatamente, não tem como mensurar isso. Não. E muitas vezes, durante esse pré-atendimento, o senhor falou em relação a atender as chamadas. Muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, mas ficam perguntando tantas coisas. Mas o nortear esse atendimento nesse primeiro momento, fazer essa regulação, ela é fundamental. Mesmo ali que, entre aspas, se perca um minutinho a mais ou menos, ela é fundamental nessa descrição. Sim, do cenário. Né? É importante dizer, né, que assim, às vezes as pessoas veem na televisão, e mesmo no 911 americano, né, existe lá um timer, né, um cara que atende no primeiro momento, e que ele faz a identificação, né? E essa identificação ela é prioritária. Então, muitas vezes, a angústia e a agonia das pessoas atrapalham e demoram o processo. Isso é muito importante. A começar, vou te contar uma experiência muito importante. Nós tivemos um acidente com uma pessoa próxima a mim, com um ataque de cachorro. E o cachorro atacou, e quando conseguiram tirar o cachorro de cima da vítima, uma pessoa me ligou para perguntar para mim qual que é o telefone do SAMU. Então, quer dizer, essa é uma situação que a gente precisa evidenciar toda hora. O número do SAMU é 192. Nós não podemos esquecer desse número, 192. Então, tem alguma ocorrência? 192. Vai cair na central de regulação. Quando cai nessa central de regulação, nós temos um timer, que é um bombeiro treinado que vai começar. Qual é o teu nome, né? Qual é a natureza do que está acontecendo, né? E qual o seu endereço? Então, por exemplo, o cara vai falar assim, olha, meu nome é tal, eu tô com um paciente aqui que provavelmente teve uma parada cardíaca, então, rapidamente, qual que é o endereço? Então, eu informei o endereço com os dados, rua, número, às vezes um ponto de referência rápido e tal. O que vai acontecer nessa situação? O meu timer, ele vai passar para o médico, e o médico já vai orientar aquela família a iniciar procedimentos de emergência antes da viatura chegar. Isso é muito importante. Há pouco tempo nós tivemos um caso grave
né, que até uma outra emissora de televisão gravou comigo e com a Eliane lá no SAMU, sobre uma criança que teve um engasgo em Anápolis. Então, assim, houve uma série de erros nessa ocorrência. A família colocou a criança engasgada dentro de um carro, levou para uma unidade que não tinha médico, que não era referenciada, enquanto que se a família tivesse ligado para o SAMU, né, claro, é uma tragédia, a gente solidariza com a família, mas se a família tivesse ligado, ou se há uma situação de engasgo, há uma situação de emergência, a família nos liga, não é esperar a ambulância chegar, esse atendimento já começa no telefone, já começa com o médico através da telemedicina, né? O Covid, ele foi muito ruim, mas ele foi muito bom, porque ele melhorou muito a qualidade de atendimento em telemedicina, né? Eu trabalho com saúde mental e antigamente, que dia que a gente poderia atender um paciente por computador ou por celular, por vídeo, e que dia que eu conseguiria te enviar uma receita controlada? E hoje a gente consegue isso. Então a telemedicina, ela favoreceu isso. E no SAMU a gente já usa isso há mais de 10 anos. Entendeu? O uso da telemedicina. A população tem que entender isso. A população, ela tem o direito de, numa dúvida, até numa dúvida medicamentosa em casa, ela tem o direito de ligar no SAMU para pedir orientação. O nosso trabalho não só é atendimento de rua, sim, e não é só atendimento de acidente. O nosso trabalho também é para orientar a população e, talvez você não saiba disso, orientar colegas que estão em situação crítica dentro das salas de emergência, tanto públicas quanto até privadas. Eles têm o direito de ligar no SAMU e discutir, às vezes, alguma orientação com o médico que está regulando aquele procedimento para uma melhor conduta do paciente. Então, é como eu te falei, é onde o SUS mais funciona. Pois é. Bom, as pessoas ficam muito em dúvida. Você citou aí o caso de repente chega no hospital, naquela correria, a pessoa está com um trauma na coluna, você leva a pessoa numa situação que às vezes pode agravar, e com certeza vai agravar aquela situação toda. Quando, de fato, a gente deve prestar socorro a uma pessoa? Eu sei que essa pergunta é complicada. Não é não. A população, ela não tem que ter essa dúvida. Essa dúvida tem que ser sanada pela nossa equipe. Então, se eu tenho uma situação em que me gera dúvida, isso aqui é uma situação de atendimento em que eu posso ajudar ou que eu não sei o que fazer, eu vou ligar no 92 e vou falar, por exemplo. Aí, né? A gente tem muita ocorrência do tipo assim: achei alguém caído aqui no chão e vou ligar no SAMU. Então a pessoa, até por segurança, até por medo, às vezes não se aproxima da pessoa caída. Mas quantas e quantas vezes já aconteceu da pessoa ligar, o SAMU disponibilizar uma viatura que vai médico, que vai enfermeira, a nossa viatura mais completa, chegar no local, às vezes é um andarilho, às vezes é um paciente alcoolizado, exato, e a hora que a gente chega para abordar, o paciente vira e fala: não pedi ajuda não, eu tô afim de ficar aqui, né? Então, assim, quando a gente fala no telefone, até para evitar esse dispêndio de um recurso, de um ultra recurso numa situação desnecessária, a gente pede para a população identificar aquela história do cara que passa pelo acidente, passa pelo ocorrido e liga, ela não me adianta. Eu preciso que o paciente, que a população que quer ajudar, que ela pare na ocorrência. Olha, eu estou aqui, o meu endereço é esse, eu estou nesse local, eu estou vendo a vítima e a vítima está nessa situação. Aí o recurso vai ser empenhado de uma forma mais clara, mais correta, mais coesa, a gente vai ter uma resposta melhor. E muitas situações que eu vejo também, de repente a pessoa não quer trabalhar com aquela situação ali, mas isolar a área é importante. Eu vejo muitos acidentes acontecerem, um outro acidente em cima daquele acidente que está ali, por conta da falta de sinalização. Às vezes a pessoa não tem noção, pensa que o triângulo do carro para colocar em cima do carro. Não é. Sinalize antes, você coloca um galho, procure pelo menos ajudar no que é possível. Então, muitas vezes as pessoas parecem que não tem muita noção do que fazer. Então, essa orientação é fundamental, essa conversa não é perder tempo, você vai ganhar alguns minutos preciosos. E no caso de engasgo, a experiência pessoal, minha esposa já desgasgou minha filha, com aquela técnica de abraçar por trás, apertar aqui, pedacinho de carne voou, foi tranquilo, teve a calma necessária. Eu confesso que eu não saberia agir naquela situação, mas ela já tinha visto matéria a respeito, e foi importante. Então, ficar ligado nisso, e a gente vê tanta fake news, tanta coisa, de vez em quando atente a determinadas situações, dicas de médicos, especialistas, bombeiros, polícia militar em relação à segurança, vocês também, acho que é fundamental. E voltando para a Eliane, em relação a essa logística do dia a dia,
imagino que deva ser um desafio administrativo assim, complicadíssimo. Até na hora que ela estava chegando nessa entrevista, ela e o doutor Alex, a gente estava falando aqui desse dia a dia, que você sabe como começa, vai ter muita coisa no meio, mas não sabe o que esperar. Tem uma rotina administrativa, com certeza, mas assim, ramificações vão acontecendo o tempo todo, né? Sim, com certeza. É um grande desafio em todos os aspectos, né? Eu que trabalho na coordenação geral, eu estou assim, mais diretamente ligado com os processos administrativos, mas também com os operacionais, que sou enfermeira de formação, e eu gosto muito de estar no operacional também, até mesmo para entender melhor e sentir a necessidade da equipe lá da ponta. Então, essa interlocução o tempo todo, né? O tempo todo. Né? Então, assim, são muitos os desafios. Nós trabalhamos em cima de planejamentos, em cima de normas já estabelecidas, né, pelas diretrizes e nas portarias do Ministério da Saúde, mas é um grande desafio, porque todos os dias acontece algo diferente. Então, nós temos um planejamento diário, nós temos os protocolos, que o SAMU, nós temos protocolos de todo o fluxo de trabalho, mas é óbvio que a gente não pode ficar engessado naquilo. E principalmente para nós que estamos com princípios de melhoria, né? Então a gente quer sempre melhorar o serviço. E os desafios eles vão surgindo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, às vezes, à noite, à tarde, de manhã. Então não tem horário. O SAMU funciona 24 horas e às 24 horas nós temos desafios aí a serem vencidos. Administrativamente falando, eu tenho uma equipe que me auxilia, né? Uma equipe muito boa lá, uma equipe bastante técnica. A maioria deles, eles não são só administrativos, eles são profissionais também da área da saúde, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, que a gente, até por motivo de valorizar esse profissional, porque ele sempre tem algo a mais para nos ajudar e entender essa realidade da saúde, né? Tem o Rodrigo, tem a Edetina, eu tenho Fauane, tem o César, que é um psicólogo que foi lá, que está nos auxiliando também. Então, são muitas pessoas envolvidas em todos os processos. E a gente só consegue vencer esses desafios, e eu estou falando dessas pessoas, né, porque o principal do SAMU é o capital humano, né, são os profissionais que ali estão. Então, administrativamente falando, né, como eu disse no início, nós somos referência, com muito orgulho, eu fico muito orgulhosa de poder falar isso. É um trabalho que envolve toda a equipe e também a gestão, que sempre nos auxilia, nos dão condições para que a gente possa movimentar isso. E esses trabalhos, eles não são só em Anápolis. Então, nós também movimentamos os processos administrativos das bases descentralizadas. Se a gente vai, como eu disse, para a implantação do serviço, é feito um cálculo de ambulância por habitante. Mas para ampliação, para esse serviço crescer, são necessários muitos processos administrativos e projetos, e estudos, cálculos, e nós precisamos provar para o Ministério da Saúde, através de números e cálculos, que nós necessitamos de ampliar o serviço. E nós temos conseguido fazer isso, né? Nós temos projetos que já finalizaram, projetos que estão em andamento e projetos que vão começar. Então, esse é o princípio dos trabalhos administrativos. São muitos os desafios, mas graças a Deus, né, graças ao nosso Criador, que é a totalidade da nossa força, a gente vai vencendo esses desafios. E agradeço demais a equipe do SAMU. O SAMU, a diferença da equipe do SAMU, até nós começamos a conversa falando do ambiente hostil que a equipe muitas vezes tem que lidar, né, que é uma situação que não é controlada, mas o grande diferencial do SAMU está aí, são profissionais que consegue ter uma empatia pela vítima, pelo paciente, pelo familiar, que é um grande diferencial, e o retorno e o resultado desse trabalho nós vemos todos os dias com o retorno da população, com o agradecimento do paciente que foi atendido por uma equipe, que é um pai que viu um filho numa situação de urgência e emergência, e a equipe do SAMU fez toda a diferença, e esse pai teve esse filho de volta. Ou é um filho que o pai... Teve uma situação que a gente ficou muito gravada pra gente. Foi uma situação que entrou de uma parada cardiorrespiratória, um idoso. Inclusive, a gente não sabia, depois que nós fomos ficar sabendo no dia do agradecimento, que se tratava de um pai de um colega de trabalho nosso, lá do bombeiro. E ele foi atendido, foi feita a reanimação cardíaca, todos os protocolos necessários, né, de reanimação cardiopulmonar. O médico que fez assistência, a esposa da vítima ficou com o nome dele muito fixado, porque lá no momento da ocorrência ele não desistiu, né? Foi um tempo bem extenso que ficaram.
reverteram a situação, foi para o hospital, ficou na UTI algum tempo, depois se recuperou e foi para casa. A primeira vez que ele saiu de casa foi para ir no SAMU agradecer a equipe. Olha só, coisa boa. Então, assim, foi algo que... Não tem sentimento melhor que esse. Não tem. É o retorno, é a realização profissional, é o resultado do nosso trabalho e humanamente falando, não só como profissional, né, mas como ser humano. Porque nós, profissional da saúde, quando a gente pensa em fazer uma faculdade de medicina, de enfermagem, que é a minha profissão, que, assim, eu sou realmente apaixonada por essa profissão, não é só de palavra, mas de ação. Quando a gente decide por essa profissão, a gente coloca o coração nessa decisão, né? A gente coloca o coração ali porque a gente vai lidar com seres humanos, a gente vai lidar com as pessoas no pior momento da vida delas. Situação de... Então, é algo que é muito gratificante. Eu começo a falar, tem até que me interromper, porque aí eu empolgo. Mas não tem como não se emocionar. Eu acho que a gente vive, está aqui, é porque a gente se emociona ainda, a gente se importa com as pessoas. O mundo está tão polarizado, tanta briga, tanta discussão que a gente vê que é tão inútil e a vida é tão frágil ali. E a gente está encerrando a entrevista, mas antes eu vou fazer uma pergunta do doutor Alex, vou encerrar com ele. O doutor Alex falou muito da questão psiquiátrica, a gente está falando do fator humano aqui. Como o senhor analisa pessoas que ainda, e eu acho que vocês convivem um pouco com essa situação, era a situação de antes, mas ainda existe hoje, de trote, de pessoas passarem informações erradas, simplesmente pelo prazer de, sabe-se lá o quê, o prazer morto. Ainda acontece essa questão de trote no dia a dia, doutor? Diminuiu muito, né, nos últimos tempos, porque o SAMU hoje ele consegue registrar os telefones que repetem essa situação, né? E isso é ruim, porque numa hora que aquele telefone está registrado e a pessoa liga novamente numa situação dessa, talvez numa situação de emergência, ele vai ser identificado muitas vezes com um número que passou trote, né? E isso é uma coisa que a pessoa tem que pensar. Mas, assim, ainda existe. E o que é o grande problema disso? O recurso desempenhado, né? Nós estamos a demanda de tempo, né? Nós temos inúmeras ocorrências durante o dia, momentos em que o nosso pátio praticamente está vazio, porque todas as viaturas estão em ocorrência, e aí a gente usar de uma ocorrência que não existe em detrimento à outra, com certeza pode gerar uma situação de óbito? Pode. Entendeu? Pode. Na verdade, numa brincadeira de mau gosto aí, você pode talvez matar alguém, porque você me descreve uma determinada situação. Como a gente falou, o nosso recurso ele é limitado. Nós temos 2 viaturas de acesso avançado, né? E aí o que acontece? As unidades de acesso avançado. E aí o que acontece? Se de repente eu falo, olha, eu estou passando um trote, porque eu estou com a parada cardíaca aqui na minha casa é no local tal, eu estou no lugar tal. Então quer dizer, aquela viatura vai até chegar no local para identificar como trote, pode de repente entrar uma ocorrência de um atropelamento de um motoqueiro, atropelamento de uma criança. E aí o que vai acontecer? Se eu estou com as 2 viaturas empenhadas, eu não tenho como prestar socorro ali, né? E às vezes o médico saiu para uma situação dessa que ele só vai descobrir que é trote quando ele chega no local final, né? Na ocorrência final. E aí, de repente, até voltar no local, poxa, vai passar às vezes mais de 15 minutos até chegar na ocorrência que é real. Então, isso é uma situação, assim, extremamente importante que não deve acontecer de forma alguma, nem conosco, nem com o bombeiro, nem com a polícia, né? Porque eles também sofrem desse tipo de situação. E lembrar que não é o recurso financeiro, do gasto financeiro da ambulância que rodou sem destino, mas e teve apenas o gasto do combustível, do tempo da equipe e tudo mais. Mas é uma outra vida que pode estar deixando de ser assistida, né? Pode estar deixando de ser salva por causa de uma situação como essa. Sem dúvida nenhuma. E para a gente finalizar com ele também, projetos de futuro, porque como você disse, tem que se renovar, você não pode contar, o serviço de excelência, bacana e tal, mas só que demandas novas aparecem, a população cresce. Quais são os projetos do futuro? Só antes de falar desse projeto, só para ser um pouco mais precisa, né? Sim. No início, quando a gente falou de financiamento, do valor, né? Até eu já calculei aqui para deixar assim, a população bem orientada, né? Eu acho que já estava aqui fazendo as contas, porque a gente tem essa grande missão, né? De passar a informação de maneira muito fidedigna, sim, porque a população merece isso, né? Claro. Então, hoje o SAMU ele recebe um recurso aí federal e estadual de R$ 409 mil,
né, e 846, né, e mais uns quebradinhos. E nossa despesa aí gira em torno de 1 milhão. Então, só para vocês verem que o município, a questão do financiamento municipal, esse é o financiamento de custeio. Sim. Ainda tem o de investimento, que nós vamos falar agora dos projetos, né? Nós passamos por um momento bem difícil, né? Assim como todo mundo, né? Não é nem só o nosso país, não vou falar o nosso país, mas o mundo inteiro passou por uma situação muito difícil, que foi a situação de pandemia, que mudou toda a história, que mudou todo o funcionamento, principalmente do serviço de saúde. O SAMU, então, recebeu um impacto muito grande, né? Nós tivemos aí as ambulâncias que acabaram ficando meio sucateadas por causa de um excesso de asepsia que foram feitos nessas ambulâncias. Os produtos, eles são corrosivos. Desgaste. Então, nossas ambulâncias, elas não estavam muito bonitas, elas nem estão ainda em critério de renovação, porque o critério para renovação de frota do Ministério é com 5 anos de uso, mas devido a essa situação eu falei que nós atendemos fizemos mais de 22 mil atendimentos no ano passado, e teve a pandemia e as outras urgências não se encerraram, continuaram também, acidentes de trânsito e entre outros. Então foram muitos atendimentos. A nossa frota, ela ficou um pouco realmente desgastada pelo excesso, pelo tempo de uso, e o Ministério até já disponibilizou uma plataforma para a gente fazer todo o cadastro de todos os carros, relatórios técnicos como foram feitos e foram postados. Então nós estamos aí, primeiro, aguardando essa renovação de frota do Ministério, que já era para ter acontecido, mas devido à pandemia e a empresa que ganhou a licitação do Ministério estava com dificuldade de peça para fazer a montagem das ambulâncias, eles prorrogaram para junho. Então, provavelmente em junho, nós vamos receber essa renovação de frota do Ministério, né? Também temos a situação aí da aquisição de 2 motolâncias que estão sendo providenciadas com apoio de emenda parlamentar, né, e a ajuda aí do município para a gente fazer a aquisição. Mas os projetos, né, os que são projetos que eu acredito que vão mudar realmente a história do SAMU, né, vão dar continuidade a esse processo de qualidade e de melhoria que nós pretendemos, são os projetos de ampliação de frota. Nós temos aí um que já finalizou, só falta a disponibilização da ambulância de Cocalzinho para ficar com duas básicas. Nós tivemos Corumbá, como eu já falei para vocês, que foi um projeto da Central. Nós temos um projeto que está em andamento para implantação da base de Goianápolis, implantação da base de Teresópolis, mais uma unidade avançada para Anápolis e uma unidade avançada para Abadiânia. O meu sonho do Dr. Alex como coordenadores é que todos os municípios tenham uma base descentralizada, mas é importante que a população saiba, tenha essa informação também. O que é preciso para ter uma base descentralizada do SAMU, uma ambulância do SAMU? Primeiro, o município ter uma unidade 24 horas, depois a gente faz um levantamento técnico de necessidade, e eu acredito que todas têm, porque tempo-resposta, né? Eu preciso ter uma ambulância o mais próximo possível. E daí a gente vai desenvolver um projeto, aprovar na CIR, na CIB, postar no site do Ministério, e daí o Ministério vai aprovar ou não. Todos que nós postamos até hoje foram aprovados. Então hoje nós temos um SAMU na região, todas as bases do SAMU da região são habilitadas pelo Ministério, qualificadas pelo Ministério, e estão aí em processo de ampliação de frota através desse projeto desenvolvido pela Central de Anápolis. Tá certo. Bom, conversamos hoje com a Eliane Bento Moreira de Lima, coordenadora do SAMU, Regional Anápolis, Região Pirineus. Eliane, obrigado pela entrevista, pela gentileza, vocês dedicarem o tempo que é tão precioso para passar essas informações para a gente. Nossa, eu que agradeço imensamente, né? Eu sempre falo que todas as vezes que eu venho numa entrevista, que eu tenho a oportunidade de falar um pouco do SAMU, esse sentimento de gratidão é todo meu. E só uma última coisa que eu esqueci, nós também estamos aí próximos aí para fazer a mudança da nossa base, né? Nós estamos trabalhando em cima de uma base, uma central nova para o SAMU e que vai tornar a gente mais referência ainda, né? São todos os processos juntos, os administrativos, de recursos e, é claro, a minha equipe do SAMU. E deixo aqui o meu agradecimento em especial à gestão, deixo meu agradecimento também a todos os profissionais do SAMU, que são eles que vão lá e entregam a qualidade do atendimento para a população. Gratidão a todos vocês também, vocês que estão dando essa oportunidade para a gente falar dessa instituição. Certo, a gente agradece também ao doutor Alex Costa e Silva,
médico diretor técnico do SAMU, Regional Anápolis. Doutor Alex, parabéns pelo trabalho, pela dedicação no dia a dia. Obrigado, eu agradeço também, como a Eliane, a nossa equipe, né? Agradeço a gestão, a direção da Urgência e Emergência de Anápolis, e a gente agradece a oportunidade que vocês sempre dão de portas abertas para nós. Nós estamos sempre dispostos a estar cada dia mais comunicando e fazendo com que a população tenha ciência, e sempre que puder, sempre anunciar e lembrar do telefone, SAMU 192. 192, minha gente. Vocês me permitem fazer uma homenagem final aqui, dedicar esse programa à memória do Dr. Maurício. Rapaz, grande professor, Dr. Maurício, grande amigo, tem plantão muitas noites com ele. Então, cara que conheceu preguiça. Aqui, né? Foi muito certo. Nunca teve preguiça de levantar nas madrugadas para sair em ocorrências que às vezes nem haviam tanta necessidade, mas se ele tinha dúvida, ele levantava e saía. Ele esteve no SAMU desde o início, né? Então é uma pessoa muito amigo, muito querido. E é disso que a gente trata aqui no programa Alto Astral. Os temas são relevantes, às vezes são complicados, espinhosos, mas a gente traz. E quando a gente tem a alegria de estar gente que presta serviço de qualidade como vocês, nós ficamos muito agradecidos. Então, mais uma vez, em memória do Dr. Maurício Reinaldo de Faria, sambuzeiro, a gente pode falar assim, né? De coração, de dedicação, a gente dedica mais esse programa e sempre falo, se você pegou no finalzinho, você vai ver horários diferenciados aqui na grade do canal 14 da NET e também nosso canal no YouTube, programa Alto Astral do 14. Mais uma vez, então, muito obrigado e até a próxima. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia, serviço da sua saúde, Opção Ótica e Reservas de Goiás, produtos alimentícios. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.